É urgente, amigo vascaíno. Marcos Lamáquia acaba de se manifestar e confirmar a intenção de comprar 90% da SAF Cruz Maltina. Inclusive, essa intenção foi protocolada na justiça nas últimas horas. As coisas estão esquentando e a venda do Vasco da Gama fica cada vez mais próxima. Eu vou trazer isso para você aqui, é claro, neste seu Fala Gigante. Além disso, informações também relacionadas a Nelson de Ossa e muito mais neste seu vídeo que chega na tarde desta sua quarta-feira, daquele jeito agitado, movimentado, cheio, lotado das últimas informações do nosso Vascão. Mas antes de começar aqui o vídeo, rapaziada, antes de deixar todos vocês aí do outro lado muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Então, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, corra aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu tenho certeza que tem muita gente nova chegando aqui através deste vídeo. Então eu te digo, se você quer ficar sempre muito bem informado sobre o nosso Vascão, corre aqui embaixo e já se inscreve no nosso canal. Deixe também o seu like, que é muito importante. Fechado? Vambora! Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. E eu quero começar rapidinho, porque tem uma carta de Marcos Lamáquia para trazer aqui a você, com ele confirmando a intenção de comprar o Vasco da Gama, tá? Mas antes de falar sobre essa carta, é importante trazer a vocês o que acontece hoje, nesse momento dentro do nosso Vascão. O Vasco da Gama, que teve, através de uma decisão da justiça, né, uma intervenção dentro da SAF. O Vasco da Gama perdeu, né, o comando da SAF Cruz Maltina, o presidente Pedrinho foi afastado do conselho de administração e a venda para Marcos Lamáquia foi de fato interrompida. E o Vasco, na noite da segunda-feira, entrou com agravo de instrumento na justiça, com a intenção de tentar suspender essa decisão que determinou a intervenção na gestão do Vasco da Gama. Ou seja, o Vasco, neste momento, está na justiça tentando derrubar a intervenção judicial que acontece hoje dentro do Vasco. O Vasco da Gama, para resumir, está tentando, através da justiça, voltar o seu rumo original e concluir a venda para a família Lamáquia. No agravo de instrumento, o Vasco da Gama colocou alguns pontos na mesa, como, por exemplo, pedido de efeito suspensivo imediato dessa decisão, a alegação de que a disputa sobre a governança deve ser decidida pela arbitragem, a renúncia da gestora judicial poucos dias após assumir o cargo foi também algo esquisito que fez o Vasco ligar um sinal de alerta. Além disso, a alegação de paralisação da governança e, principalmente, muitos prejuízos ao Vasco que essa decisão judicial de fato trouxe. Nas últimas horas, muitas novidades vêm acontecendo, inclusive, tá, o agravo de instrumento, ou seja, esta atitude do Vasco da Gama já está concluído para julgamento. O que isso significa? A qualquer momento pode ser dado uma decisão, ou seja, pode ser concluído a qualquer momento o julgamento e cair essa liminar que interrompeu o andamento do Vasco da Gama. Então as coisas estão aí a todo vapor no meio judiciário. E diante de tudo isso, Marcos Lamáquia se manifestou. O que aconteceu, amigo vascaíno? Neste mesmo agravo de instrumento, o Vasco da Gama protocolou, tá, uma carta de Marcos Lamáquia se comprometendo a comprar 90% da Vasco da Gama SAF. Então, uma petição anexada aos autos do processo que tramita na 6ª Vara Empresarial, dando conta que, em anexo, a petição consta compromisso de Marcos Lamáquia a comprar 90% da SAF Cruz Maltina. E eu
faço questão de ler aqui esta carta para vocês de Marcos Lamaque. Então, se prepara, porque é uma carta longa, mas uma carta muito importante todos vocês lerem e entenderem, tá, amigo? Então, vamos embora! A carta, amigo vascaíno, diz exatamente assim, abre aspas, na qualidade de investidor interessado na aquisição de 90% das ações de emissão da nova SAF, sociedade a ser constituída pela SAF para receber os ativos desportivos atualmente por ela detidos, vimos manifestar nossa preocupação com os impactos de recente decisão proferida no âmbito da recuperação judicial da SAF do Vasco, que afastou Pedrinho, Cristiano Stockler e Felipe Passos da administração da SAF. Não nos cabe adentrar na discussão acerca da competência do juízo da recuperação judicial, tampouco do acerto ou desacerto da decisão. O fato objetivo é que a decisão produz impactos adversos concretos sobre a operação de investimento, que vinha sendo estruturada em estrita observância aos termos de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores e homologado pelo juízo da recuperação. Ao longo de mais de 2 anos, conduzimos intensas negociações com os representantes da SAF Vasco e do Clube de Regatas Vasco da Gama, que culminaram na definição consensual e de todos os seus aspectos comerciais, jurídicos, financeiros, relatórios e operacionais. No momento da intervenção, as partes já haviam alcançado consenso sobre todos os termos materiais do investimento, restando apenas a conclusão da documentação definitiva e da assinatura. A assinatura dos contratos representava etapa essencial para o imediato início da alienação da UPI Equity, conforme estrutura prevista no plano de recuperação judicial. Como negociado entre as partes, o investidor atuaria como staking horse bidder no processo competitivo previsto no plano, assegurando um piso econômico para o certame e contribuindo para a sua efetividade para a maximização do valor da operação, né? Termos jurídicos aí, de fato, utilizados. E aí, o texto vai fechando dizendo: nas semanas que antecederam a intervenção, esforços intensos vinham sendo empreendidos para viabilizar a assinatura dos contratos com a maior brevidade possível, permitindo o imediato início do processo competitivo. Essa dinâmica possuía relevância que transcendia os interesses das partes diretamente envolvidas, na medida que buscava viabilizar o ingresso de recursos na SAF do Vasco, com a máxima brevidade, contribuindo para a implementação do plano de recuperação judicial, reduzindo o risco de eventual descumprimento das obrigações nele previstas e das obrigações correntes da SAF do Vasco, além de possibilitar os investimentos necessários para a manutenção da competitividade esportiva da equipe e a mitigação dos riscos inerentes sob o desempenho esportivo. Então, Marcos Lamaque, de fato, né, se posicionando, se manifestando, colocando aí, né, definitivamente, amigo torcedor cruzmaltino, na mesa tudo que acontece, toda a sua ideia e o objetivo, né, amigo torcedor cruzmaltino, de investir no Vasco. E a carta fecha assim: nesse contexto, nessa carta, permanecemos integralmente comprometidos com o investimento, a compra do Vasco, e reiteramos nossa disposição de proceder imediatamente à assinatura da documentação, ou seja, da compra já negociada, desde que sejam restabelecidas as condições necessárias para tanto, em especial o encerramento da intervenção judicial e o restabelecimento do status quo antes da governança da SAF Vasco, mediante a reintegração dos membros do Conselho, Pedrinho, Cristiano Stockler e Felipe Passos. E ponto 2, o saneamento de eventuais irregularidades apontadas pelas autoridades competentes. Então, Marcos Lamaque colocou a cara mais uma vez, se manifestou mais uma vez, assim como recentemente ele também já havia feito, dando uma entrevista para Diogo Dantas, do jornal O Globo, do blog O Globo, revelando interesse de comprar a SAF Cruzmaltina. Agora ele ingressa na justiça, colocando mais pressão, colocando força e demonstrando o desejo que ele tem de comprar a SAF Cruzmaltina. Assim como há poucos dias atrás ele disse, abre aspas, falta essa turma que quer derrubar o Pedrinho, parar de tumultuar. Eles têm muito interesse pessoal.
Tivemos conversas intensas, indas e vindas de contrato há quase 2 anos, mas estão tentando desqualificar a negociação. Assim como ele disse que ele e o pai dele têm um patrimônio bilionário que está se colocando à disposição para reerguer o Vasco da Gama. Agora ele vai até a justiça, coloca a sua cara e demonstra o interesse que tem de comprar a SAF do nosso Vascão. Dias melhores virão, torcedor. E as palavras de Marcos Lamáquia deixam muito bem claro que as coisas de fato estão acontecendo. Deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários. Entretanto, isso demonstra mais do que nunca o desejo que Marcos Lamáquia tem de comprar a SAF do Vasco da Gama. Isso mostra, inclusive na carta a gente vê isso, quando ele fala que já vinha, negociando, já vinha buscando estratégias internas. Nos pormenores, ele deixa muito bem claro que o Vasco já vinha se estruturando, olhando uma futura venda, e tinha até algumas negociações, como foi o caso do Gabriel Peck, que foi, ao colocado na grava de instrumento, as negociações que o Vasco tinha com o Peck, mas que não avançaram por conta exatamente da decisão judicial. Amigo torcedor, Cruz Maltino. E uma dessas negociações era com o Nelson de Ossa. É uma das grandes preocupações do torcedor Cruz Maltino, inclusive a situação do meia colombiano. Mas o que eu venho trazer a você na tarde desta sua quarta é o seguinte: o Vasco da Gama segue muito otimista pela contratação do Nelson de Ossa, tá? Embora, é claro, a negociação dependa dessa resolução das partes jurídicas envolvendo o Vasco, o acordo que foi costurado pelo Admar Lopes junto ao Real Betis e ao atleta segue válido. Hoje, Nelson de Ossa, de fato, aguarda apenas a liberação para assinar o contrato com o nosso Cruz Maltino. O staff do Nelson de Ossa mantém contato diário com o diretor executivo Admar Lopes para acompanhar o andamento das tratativas. A comunicação, de fato, constante entre as partes reforma, acima de tudo, a confiança, tanto do lado do Vasco, quanto do lado também de Nelson de Ossa e do Real Betis, que a transferência venha a ser concluída assim que esse obstáculo jurídico venha a ser definitivamente superado. Enquanto isso, Nelson de Ossa já se reapresentou no Real Betis, está treinando normalmente, vem se preparando nesse início de pré-temporada e é bom que ele chegue até melhor, apto fisicamente no nosso Vascão, tá, amigo torcedor Cruz Maltino? Um projeto que de fato convenceu o Nelson de Ossa a vestir a camisa do Vasco, e mesmo diante de um turbilhão jurídico, o Meia segue muito confiante de que é uma boa para ele vestir a camisa do nosso Vascão. Te anima? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Agora eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas desta sua quarta-feira. Já já eu tô de volta com ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva